Na ordem do dia, primeiramente, projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 1/2022, com a seguinte emenda. Inclui os incisos 4º e 5º, altera a redação do parágrafo 2º e revoga o parágrafo 3º, todos do artigo 34. Inclui os incisos 4º e 5º ao artigo 78, todos na Lei Orgânica do Município de Brusque. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brusque, nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal, LOM. Artigo 1º. Ficam inseridos os incisos 4º e 5º ao artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Brusque, com a seguinte redação. Artigo número 34. Parágrafo 4º. Por licença maternidade ou licença adotante de 120 dias, nos termos previstos no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal. Parágrafo 5º. Por licença paternidade, por 7 dias, nos termos previstos no artigo 7º, inciso 19 da Constituição Federal. Artigo 2º. Ficam inseridos os incisos 4º e 5 ao parágrafo único do artigo 78, a Lei Orgânica do Município de Brusque, com a seguinte redação. Artigo 78, parágrafo único. No 4º, por licença maternidade ou licença adotante de 120 dias, nos termos previstos no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal. 5º, por licença paternidade de 7 dias, nos termos previstos no artigo 7º do inciso 19 da Constituição Federal. Artigo 3º, fica alterada a redação do parágrafo 2º do artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Brusque, passando a constar com a seguinte redação. Artigo 34, parágrafo 1º. No parágrafo 2º, para fins de remuneração, considerará como em exercício o vereador licenciado nos termos dos incisos 3, 4 e 5. Artigo 4. Esta emenda entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se o inciso 3º do artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Brusque. Sala das Sessões, em 13 de junho de 2022. Assinam os vereadores Alessandro André Moreira Simas, Jean Carlo Dalmolin, Cassiano Tavares, Ivan Roberto Martins, André Resine e também a vereadora Marlina Oliveira Schinsen. A presidência passa a ler agora o primeiro parecer aqui, que é o número 84, 2022, da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, sobre a matéria que está sendo apreciada. Projeto de Lei, a Lei Orgânica número 01/2022. O presente projeto de emenda à Lei Orgânica inclui os incisos 4 e 5, altera a redação do parágrafo 2º e revoga o parágrafo 3º, todos no artigo 34. Inclui os incisos 4 e 5 no artigo 78, também da Lei Orgânica do Município de Brusque. Quanto aos aspectos constitucional e legal, não foram encontrados vícios no projeto, estando apto para seu regular prosseguimento. Ante o exposto, a comissão entende que o projeto está apto para sua regular tramitação. Brusque, 22 de junho de 2022, assina os vereadores Jean Carlo Dalmolin, Marlina Oliveira Schinsen e relator André Vec. O outro parecer, número 104/2022, da mesma matéria, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Presente projeto de emenda à Lei Orgânica inclui os incisos 4 e 5, altera a redação do parágrafo 2º e revoga o parágrafo 3º, todos do artigo 34. Inclui os incisos 4 e 5 ao artigo 78, todos na Lei Orgânica do Município de Brusque. Quanto ao aspecto financeiro, não foram encontrados impedimentos no projeto, estando apto para o seu regular prosseguimento. Ante exposto, a comissão entende que o projeto está apto para a sua regular tramitação. Assinam pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira o relator, vereador André Batiste, presidente da comissão, Jean Daniel dos Santos Pirola e também Ricardo Genesini, membro.
Então vamos colocar em discussão. A primeira discussão e votação posteriormente, mas vamos em discussão então, projeto de emenda à Lei Orgânica do município aqui de Brusque, número 01/2022, em discussão. Com a palavra, a vereadora Marlina. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de parabenizá-lo por esses movimentos de celeridade aos projetos que estão na casa, que estavam parados, né, por algum motivo, e é muito importante quando os trabalhos conseguem avançar e a gente poder votar e discutir, né, as proposições assim com bastante agilidade. Esse projeto de lei que altera a Lei Orgânica Municipal foi um esforço coletivo, um diálogo coletivo, né, entre eu, vereador Ivan, vereador Jean Dalmolin, vereador André Resini e vereador Cacá Tavares. O que ele quer dizer? Regulamenta a nossa lei orgânica, concedendo e especificando e trazendo para dentro da lei orgânica a licença maternidade e a licença paternidade aos parlamentares e também ao chefe do executivo. E aí você pode estar se perguntando assim, poxa, mas a licença maternidade, por exemplo, ela já não está contemplada, já não é um direito constitucional? Sim. No entanto, vereador Rogério, quando você é uma mulher parlamentar, a lei orgânica do município de Brusque não tinha essa contemplação até o presente momento. Então, se você é uma parlamentar e você ficava grávida, né, ou estivesse grávida e ganhasse o seu bebê, não tinha uma previsão amparando essa licença. E isso afeta diretamente a vida dessa mulher. Porque, por exemplo, professor Rogério, se essa mulher fica gestante e ganha o seu bebê e ela participa de comissões, por exemplo, ela tem uma responsabilidade diante dessas comissões. Se ela se afasta, ela fica sem a garantia do trâmite. Então, trazer para dentro da lei orgânica que disciplina sobre no município é muito importante. A gente tem um exemplo muito recente da prefeita do município de Palmas, no Tocantins, que ficou mamãe e, pela lei orgânica municipal não contemplar, ela simplesmente teve que montar todo um aparato dentro da prefeitura para poder continuar nas funções de prefeita e despachar cuidando do bebê. Então, nós entendemos que fazer essa regulamentação aqui no nosso município é uma forma da gente assegurar que as mulheres que tenham interesse pela vida política, que tenham, né, o desejo de estar nesse espaço, quando forem mães, elas tenham a garantia na lei orgânica do município que garanta a sua licença maternidade dentro daquilo que é previsto na Constituição, para que ela possa viver este momento com tranquilidade, sem nenhum tipo de sombra, de dúvida, de ameaça, resguardando todos os seus direitos participativos nesse período da sua vida. Então, nós entendemos que Brusque, por exemplo, até o presente momento, teve apenas 6 vereadoras mulheres. Todas, né, até o presente momento, não mães no exercício da sua função. E a gente entende que se outras mulheres
jovens quiserem acessar esse espaço, quando elas forem planejar e organizar as suas vidas políticas, por exemplo, elas tenham a segurança de encontrar respaldo na legislação do município para assegurar esse momento tão importante. E aí, quando a gente fala da representação feminina, isso é, de uma maneira prática, criar um ambiente propício para que as mulheres possam vivenciar a política. Então, é um ato também, essa legislação, e aprovar essa legislação, é um ato de respeito, é um ato de inclusão, né? É um ato importante para com as mulheres, seja no exercício como vereadora, seja no exercício como prefeitas, né, que possam ter, então, essa possibilidade. Num país onde as mulheres são maioria, nós precisamos pensar numa legislação que atente-se aos direitos das mulheres. E aí, quando eu falo das mulheres sendo maioria, não é apenas no nosso país. Brusque, por exemplo, tem uma população de 50, e isso são dados não atuais, né, do nosso último censo, mas são dados ainda do outro censo. Então, a gente pode ter tido um significativo avanço, mas no nosso município, de acordo com o último censo, mais de 50% da população brusquense era composto por mulheres. Então, se nós queremos pensar em uma política mais democrática, com a participação das mulheres, nós temos que garantir por instrumentos legais que nós estejamos aqui conseguindo conciliar vida política, maternidade, né, e todos os outros pontos que dizem respeito à condição de ser mulher. Eu peço aos colegas o voto a esse importante projeto que alterará a lei orgânica do nosso município e será, com certeza, um grande avanço aqui para a nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado também à vereadora. Projeto de lei continua em discussão. Então, vamos fazer a votação, a primeira votação do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 01/2022, está em votação. Senhor Natal. Aprovado por 15 votos, unanimidade, o projeto de lei de emenda à Lei Orgânica do Município, número 01/2022, em primeira votação.